Diz assim a santa palavra do Senhor, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me sacrifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pois a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Meu Pai querido, estamos diante da tua santa palavra, estamos diante da autoridade, maior autoridade sobre as nossas vidas, estamos diante da verdade absoluta e queremos pedir, Deus querido, que através dela o Senhor agora fale os nossos corações, que o Senhor ilumine as nossas mentes, nos ajude a entender a sua verdade e nos capacite a viver a tua verdade. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que eu te peço. Amém. Meus irmãos, nós temos falado nessa última série de pregações que acabam no próximo domingo, nós temos falado sobre medo e ansiedade, que são coisas muito próximas, muito parecidas. O medo controlador, que é o medo que nós temos de fazer algumas coisas, de tomar algumas atitudes, ou de viver algo que Deus quer que vivamos, e a própria ansiedade, que é o medo do futuro, o medo do que pode acontecer, também controlando hoje, controlando as nossas vidas. Nós expomos então nas primeiras mensagens o que seria ansiedade, o que seria medo, o que seria um medo pecaminoso, o que seria um medo que não é pecaminoso, como identificar isso, como começar a perceber isso. E nós temos nas últimas mensagens falado então sobre o antídoto para o medo.
E as Escrituras vão nos dizer que o antídoto para o medo é o amor. Que o movimento contrário do movimento de medo é o movimento de amar. O medo se preocupa consigo. O medo se preocupa com o que podem fazer contra mim. O amor se preocupa com o próximo. O amor se preocupa com o que eu posso fazer pelo próximo. Então o movimento de amor, contrário ao movimento de medo, é o movimento para fora. E exatamente um antídoto para vencermos o medo. Então nós falamos sobre o amor em si mesmo como um remédio, um antídoto para vencer o medo. E já falamos também sobre o amor nas relações mais profundas que nós temos, que são nas relações com o cônjuge, com os nossos filhos, o amor nas relações familiares. E hoje nós gostaríamos então de falar de uma segunda categoria de amor, uma segunda expressão de amor, que é o amor aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. O amor que deve ser expressado na vida comunitária, na igreja. O amor ao próximo. Todo mundo é, de alguma maneira, o nosso próximo. Mas Jesus falou, nos orientou que nós devemos demonstrar graça e misericórdia por todos, só que aos da família da fé, de uma forma especial. Digamos, uma forma diferencial às expressões de amor que nós temos aos demais. Por quê? Porque a família da fé são aqueles com que nós iremos viver a eternidade. São aqueles em que nós comecemos uma relação aqui e continuaremos por toda a eternidade. A família chamada de consanguínea, nem todos eles farão parte da eternidade. E não conviveremos com todos eles durante toda a eternidade. Mas a família da fé, a igreja, a comunidade dos remidos, o povo de Deus, nós viveremos com eles por toda a eternidade. E essa companhia começa agora. Esse relacionamento começa hoje. E mais ainda, o texto que nós acabamos de ler, e vai ser impossível eu esmiuçar todo o texto hoje, porque ele é profundo demais, porque ele é amplo demais, porque ele fala de questões além das que eu vou falar hoje. Mas uma parte do texto que nós lemos hoje vai falar que nós precisamos da companhia uns dos outros para representar Cristo, para mostrar ao mundo quem Cristo é, para mostrar na verdade ao mundo quem Deus triuno é. Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Isso com certeza não diminui nosso cuidado para com o próximo, que não é da família da fé. Nós temos que ter cuidado com o próximo também. Mas o que Paulo fala em Gálatas aumenta a nossa responsabilidade para alguns da família da fé. Aumenta um cuidado especial que devemos ter, e que é uma consequência natural de sermos uma mesma família. Uma família ligada não pelo sangue que corre em nossas veias, mas pelo sangue muito mais valioso e importante, que é o sangue de Cristo, que liga todos nós como irmãos e irmãs em Cristo e nos faz membros e parte dessa mesma família. Agora, amar os nossos irmãos em Cristo é um tipo de amor que não vem sem luta, não vem sem esforço, não vem sem uma vontade profunda de fato de amar. Por quê? Porque os nossos grandes inimigos, que temos falado sobre eles aqui, vão lutar para que nós não temamos primeiramente ao Senhor e para que nós não amemos uns aos outros também. O mundo, a carne e o diabo vão sempre se opor a essa exortação que nós temos aqui em João 17, para amarmos e sermos unidos uns aos outros como irmãos e irmãs. Eu gostaria de dar alguns lembretes sobre o que o mundo, a carne e o diabo vão dizer para a gente, para nos impedir de amarmos uns aos outros. A carne, por exemplo, vai nos levar a uma tendência pecaminosa ao egoísmo. Ela é comprometida com a seguinte pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com essa amizade? O que eu ganho em fazer o bem para essa pessoa? O que eu ganho em ser gentil? O que eu ganho em fazendo algo que é bom ao meu próximo, ao meu irmão em Cristo? A carne vai sempre trabalhar essa questão no nosso coração e vai nos empurrar para uma tendência de sempre fazermos alguma coisa para receber outra de volta. Satanás, que é um mentiroso por natureza e alguém que causa divisão, ele vai tentar provocar divisão no meio do corpo de Cristo. Ele vai provocar intrigas, colocar dizeres em nossa mente, nos fazer ter pensamentos maus em relação aos nossos irmãos, e mais ainda, nos fazer relutar em promover a reconciliação ou buscar a reconciliação quando ela for necessária.
Não é à toa que, por exemplo, Efésios capítulo 6, que é um dos textos bíblicos que mais vai falar sobre a batalha espiritual e sobre como nós nos desvencilhamos das ciladas do diabo, vem logo depois de Efésios capítulo 4, que fala de unidade, que vai falar de relações que devem ser vivenciadas na igreja, e como essas relações devem ser vivenciadas. Portanto, a principal estratégia de Satanás vai ser romper, dividir, gerar intriga. E o mundo? O mundo vai institucionalizar essa tendência. Ele vai nos fazer acreditar na seguinte afirmativa: eu quero romper com a igreja. O evangelho não é sobre igreja, é sobre uma decisão de seguir ou não a Jesus. Eu posso viver a minha própria fé, eu posso amar Jesus, eu posso me relacionar com Jesus sem igreja. O mundo vai tentar institucionalizar aquele desejo profundo do nosso coração de vivermos isolados, de não vivermos essa relação comunitária com a igreja. Então, os 3 grandes inimigos clássicos que nós temos vão tentar nos impedir de termos uma vida comunitária, de vivermos uma vida de relacionamento na igreja. Acontece que quando nós somos chamados a Cristo, nós somos chamados a servir o cabeça do quê? Da igreja. Nós somos chamados a servir aquele que é o Senhor da igreja. E Ele não está desconectado desse corpo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Atos e vemos aquela multidão de pessoas sendo convertidas, e os apóstolos pregando com poder, pregando com vontade, com calor, e multidões e multidões de pessoas entendendo a mensagem do Evangelho e servindo a Cristo, nós vemos que essas pessoas entendiam que seguir a Cristo significava fazer parte de uma irmandade, fazer parte de um corpo, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma família. Essa mensagem, essa ligação estava intrínseca àquilo que elas estavam fazendo como povo de Deus. Não se conseguia mensurar e entender o cristianismo sem fazendo parte dessa comunidade chamada igreja. Mas hoje temos um modismo de pessoas querendo viver o cristianismo sem fazer parte da igreja. Isso não encaixa no chamado cristão. Isso não encaixa com a proposta do Evangelho. Isso não é cristianismo. As pessoas em Atos, quando eram convertidas, elas entendiam que eram introduzidas à comunidade da ressurreição, à comunidade do Santo Espírito de Deus. Uma pesquisa feita entre americanos e japoneses demonstra bem essa mentalidade. Eles começaram a pesquisa fazendo a seguinte pergunta: como as pessoas se consolam durante as dificuldades? Os japoneses, eles responderam da seguinte maneira, a maioria: eu penso sobre minha família. Eu imagino minha família comigo quando estou sofrendo. Eu imagino minha família caminhando comigo em momentos difíceis. E os americanos respondiam da seguinte forma: eu posso superar isso. É só me esforçar. Eu consigo. É só batalhar. Eu dou conta. Como nós temos uma tendência a imitar a influência americana e a proposta americana, a nossa sociedade também enfatiza o individualismo em detrimento do coletivo. Qual é a mensagem que nós vemos constantemente nos desenhos de crianças nas TVs a cabo e nas TVs abertas também? Você consegue, você dá conta. Se você se esforçar, você consegue. Querer é poder. O tempo todo essa mensagem é transmitida nos nossos desenhos. Nossas crianças são doutrinadas pelos desenhos a ter autoconfiança, a serem aquelas pessoas que dizem: eu dou conta, eu consigo com o meu próprio esforço. Isso não é cristianismo, gente. O cristianismo fala: você não dá conta. Você precisa de Cristo. E você precisa da comunidade de Cristo. Ele é o cabeça dessa comunidade. Fora dela, você não consegue. Você precisa de caminhar com o povo de Deus. Vez ou outra, os filmes retratam esse clamor do coração humano. Um dos filmes que mais mostra para mim, pelo menos os que eu já assisti, que mais mostra isso, é o filme Náufrago, com Tom Hanks, em que ele cai numa ilha deserta e fica ali sozinho. E o Tom Hanks, o personagem do filme, ele tem que criar uma pessoa com quem ele se relaciona para poder sobreviver. Ele pega uma bola de vôlei de Marco Wilson e com o próprio sangue ele faz um rosto naquela bola. E durante anos ele se relaciona com aquela bola.
ele conversa com ela, ele interage com ela. E o interessante é que quando ele consegue, finalmente, uma forma de sair da ilha, ele faz uma espécie de uma canoazinha para poder sair daquela ilha, ele leva a bola com ele. E depois que ele passa as primeiras ondas, que ele já está em alto mar, a bola cai no mar. E ele quase perde a vida para salvar aquela bola. Por quê? Não era uma bola na cabeça dele, era uma pessoa. Uma pessoa que ele criou para se relacionar com ela, para que ele não ficasse louco, para que ele sobrevivesse. Filmes como esse mostram o chamado que temos para viver em relacionamentos, para viver uma vida comunitária. Portanto, palavras como autossuficiência, independência, muito comuns na nossa cultura, revelam a tendência que nós temos em desvalorizar a vida comunitária e a irmandade. Apesar de, no fundo, sabemos que desesperadamente precisamos dela, que não conseguimos viver sem ela, mas lutamos para viver sem esses relacionamentos. Portanto, a nossa tendência ao individualismo é extremamente grande. Mesmo fazendo parte de uma irmandade, mesmo fazendo parte de uma igreja, nós somos individualistas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mesmo pessoas sendo membros de igrejas, raramente elas consultam seus pastores e líderes e presbíteros, ou até mesmo seus irmãos em Cristo, sobre quando, por exemplo, pensam em namorar alguém. Poucos jovens pedem a opinião dos seus líderes ou de pessoas da igreja quando estão pensando em se relacionar com alguém em namoro. Poucos pedem a orientação, a instrução dos seus pastores e líderes quando estão pensando em casamento. E os adultos? Poucos perguntam para os seus pastores e líderes o que eles acham quando eles estão pensando em mudar de endereço, estão pensando em mudar de cidade ou até mesmo de país. Poucos perguntam para os seus pastores e líderes quando estão pensando em mudar de emprego, em abraçar uma nova profissão, em tomar qualquer decisão importante em sua vida. Nós geralmente ficamos sabendo de algumas questões importantes na vida dos membros de nossas igrejas, nossas ovelhas, pelo Facebook. Alguns nem comunicam. O que isso revela? Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu sou autossuficiente, eu sou independente, eu tomo as minhas decisões, eu faço o que eu quero. Eu não preciso de conselhos. Eu não preciso da sabedoria da igreja, que Deus fala que reside na igreja. Eu não preciso de uma vida comunitária. Eu faço parte da igreja porque, afinal de contas, a Bíblia manda que eu faça, né? Então, para esse cargo de consciência, eu vou fazer parte. Mas a vida comunitária não faz parte do meu dia a dia. Ela faz parte de um dia. E olhe lá, o domingo, que alguns nem domingo faz parte e faz de vez em quando. As pessoas não conversam mais com seus irmãos em Cristo sobre a vontade de Deus para suas famílias, para suas vidas, para a própria igreja. Para muitas pessoas, a igreja como família não existe. Alguns se referem à igreja como um clube social, aonde eu vou para ver os meus amigos, para bater papo, para ter alguma atividade social. Outros se referem à igreja como um lugar de instrução, um lugar onde eu vou para aprender. Outros se referem à igreja como um lugar em que vão ali para, de alguma maneira, se sentirem melhores com elas mesmas através do que é oferecido no culto. E outras, ainda pior, se referem à igreja como inimigas, como uma inimiga de suas vidas, como um grupo de pessoas que quer simplesmente intervir na sua vida. Sim, meus irmãos, eu entendo que muitas pessoas foram machucadas pela igreja, foram feridas pela igreja, e elas resolvem então se afastar da igreja, não mais serem machucadas pela igreja. Mas sabe qual é o problema? Muitas pessoas generalizam. Uma pessoa, duas, três, ou um grupo pequeno de pessoas, às vezes machucou aquela pessoa, e ela coloca aquilo para toda a igreja. Interessante que quando a gente é machucado no emprego, dificilmente a gente sai do emprego por causa disso, né? Interessante que quando a gente é machucado em alguns outros ambientes, que nós precisamos deles, dificilmente a gente sai deles por causa disso. Mas com relação à igreja, quando uma ou outra pessoa fala alguma coisa que a gente não gosta, nos machuca, nos maltrata, a gente fala mal de toda a igreja, como se toda a igreja fosse assim.
Outras vezes agimos como se a igreja fosse a nossa inimiga por causa do nosso próprio sentimento de vergonha. Achamos que ela simplesmente vai descobrir os nossos podres e nos castigar. Então evitamos a igreja. Eu não quero me expor. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Eu não quero ninguém me fazendo visita. Eu não quero ninguém me aconselhando. Eu não quero ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. Porque eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Quando sentimentos como esse, pensamentos como esses e atitudes como essas permeiam as nossas vidas, mesmo frequentando uma igreja, nós estamos dizendo que não sabemos o que Deus diz sobre a igreja e sobre o seu corpo. Nós não entendemos o que é igreja. Nós não entendemos o que é essa relação comunitária. Nós não entendemos mais ainda a nossa própria fé, que é uma fé para ser vivida, expressada comunitariamente, como povo, como corpo, como família. Nós não entendemos o cristianismo quando nós agimos, pensamos e sentimos assim. Essas reações à igreja têm tudo a ver com medo. Medo e isolamento são companheiros, são vizinhos, eles caminham juntos. Mas quando nós compreendemos a verdade que Deus, sobre a igreja, que Deus nos chamou para participar de uma família maior que a nossa própria família, aí nós começamos a estar livres do medo controlador. Livres desse medo que nos controla e que interfere na maneira como pensamos, como sentimos e como agimos. Aí nós começamos a sentir a igreja um pouco mais como uma família sentada, por exemplo, numa sala de estar assistindo televisão. Mais do que isso, nós começamos a sentir a igreja como uma família sentada aos pés de Cristo e ouvindo a palavra de Cristo e a orientação de Cristo. Eu sei que alguns aqui vieram de famílias não sólidas. Vieram de famílias complicadas, fragmentadas, desestruturadas. Eu sei que o seu lar pode ter sido um lugar onde você era sempre criticado, onde estava sempre imaginando o que os outros poderiam estar pensando a seu respeito, ou fazendo algum mal contra você. Se for esse o caso seu, eu queria pedir que você não deixe a sua experiência de família atrapalhar o seu entendimento do que Deus diz sobre a igreja. Você deve acreditar que os que fazem parte desse corpo, dessa família, do corpo de Cristo, são aqueles chamados por Cristo para viverem diferente, apesar e mesmo com seus pecados. Aprenda que nós somos um povo, mais do que pessoas individuais. E essa lição também vale para aqueles que vieram de famílias estruturadas, famílias boas. Não deixe que as suas experiências de vida moldem o seu entendimento sobre a igreja, mas que a palavra do próprio Deus molde o seu entendimento sobre a igreja. E essa lição, meus irmãos, ela é aprendida pela fé, não pela experiência de vida que você tem, mas pela fé. Fé no que a palavra diz a respeito da própria igreja. Se nós privatizarmos a Bíblia, deixando de ver a importância da comunidade, a importância comunitária da Bíblia, nós vamos transformar o nós que a Bíblia diz em eu. Por exemplo, vamos ter alguns dilemas. Quando a Bíblia fala que nós devemos evangelizar e fazer discípulos, eu vou ter que entender então que eu sozinho tenho que evangelizar e fazer discípulos. Quando a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar, eu tenho que entender então que eu sozinho tenho que orar sem cessar, não a igreja. Quando a Bíblia fala que nós temos que ajudar as pessoas, as viúvas, os órfãos, as pessoas carentes, então eu vou ter que entender que eu sozinho tenho que fazer isso. E quando a Bíblia fala que nós temos que ensinar as pessoas, os mais jovens, as mulheres mais jovens, eu vou ter que entender que eu sozinho tenho que fazer isso. Não, nós não temos que fazer nada disso sozinhos, porque o chamado é para fazermos como povo, como família, como corpo, como aqueles redimidos pelo sangue do Cordeiro, como um grupo. São dadas à igreja essas ordens. Só como grupo nós podemos evangelizar o mundo. Só como grupo nós podemos ter conselhos de missões. Nós podemos sustentar missionários fora do país. Nós podemos ajudar os órfãos, as viúvas, aqueles que têm dificuldade. Só como grupo nós podemos instruir uns aos outros. E só como grupo nós podemos orar 24 horas por dia. Os chamados que a Bíblia tem são chamados expressados na comunidade, como um povo, como um grupo chamado por Deus.
Então a base para o ensino de Deus sobre unidade, amor e família se volta à imagem que o próprio Deus reflete no homem. Refletir a imagem de Deus significa imitar e representar Deus por amor à própria glória de Deus. Significa que devemos ser semelhantes a Deus em tudo que as criaturas podem ser semelhantes ao Criador. Significa que devemos refletir Deus naquilo que Deus tem de tão precioso, que é o ser comunitário. Deus é uma comunidade, trindade, 3 pessoas, uma só essência, 3 pessoas, um só Deus. Significa que assim como Deus é uma comunidade, Ele nos chama a viver como comunidade. E a imagem de Deus é refletida nessa relação comunitária. Então nós temos que imitar a Deus, imitando a Deus, vivendo essa vida comunitária, como um povo de Deus. Não existe diversidade de Deus, temos apenas um Deus. E o povo de Deus imita esse único Deus, que fez aliança com o seu povo. Uma aliança que chama esse povo a viver como Ele mesmo vive. Viver como? Comunitariamente. Por exemplo, os israelitas, como povo com o qual Deus fez aliança, tinham festas coletivas. A Páscoa era uma festa coletiva. Quem se reunia? Toda a família. O dia anual de expiação de pecados por todo o povo, não só por um pecado de uma pessoa específica, mas por todo o povo. As promessas dadas a Israel eram promessas dadas ao povo de Deus. As bênçãos eram bênçãos para o povo de Deus. E as maldições eram maldições para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 3,10, diz: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. A visão que Paulo dá da igreja é que a igreja é a maior manifestação de Deus. E pasmem, não só para o mundo, mas para os seres celestiais, para os anjos. A igreja é a maior manifestação de Deus para o mundo e para os anjos. Ela está sendo observada pelos anjos e observada pelo mundo, através da igreja unida, que as grandes riquezas de Deus e da sabedoria de Deus são anunciadas. E qual é o auge dessa sabedoria? Anunciar Cristo como aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, como aquele que ressuscitou para que nós ressuscitemos, como aquele que venceu a morte para que nós vençamos, como aquele que é unido ao Pai, ao Espírito, para que nós sejamos unidos uns aos outros. Para glorificar então a Deus, nós precisamos de pessoas. Precisamos ser ensinados, ser pastoreados. Precisamos ensinar e pastorear. Precisamos de conselhos dos nossos irmãos e irmãs. Eles precisam dos nossos conselhos. Precisamos de pessoas que nos façam perguntas difíceis, que às vezes nos incomodam, que nos fazem querer ficarmos sozinhos. Sabe o que é um sinal sintomático de uma igreja individualista? Quando nós não falamos com as pessoas como elas nos obedecem, ou como elas nos abençoam. Quando nós não falamos para as pessoas, quando, por exemplo, alguém dá uma boa aula de escola dominical e eu digo para ela o quanto eu aprendi com aquela aula. Quando nós não falamos para as pessoas, quando alguém prega, eu digo para a pessoa o quanto eu aprendi com aquela pregação. Quando alguém canta ou toca e conduz a igreja nos cânticos, eu não falo para ela como ela tocou bem ou cantou bem. E me alegrei com isso. A falta de elogio é uma expressão de individualismo. Não é elogio para exaltar a pessoa. Não é elogio para que a pessoa se encha de vanglória. Não. É um elogio para a pessoa saiba: eu estou no caminho certo, esse é o meu dom. Deus me vocacionou para isso. Essa é a minha habilidade. É um elogio para que nós possamos entender as nossas vocações, os nossos dons. As pessoas não deveriam perguntar qual é o meu dom. E muitas pessoas às vezes vêm pedir conselhos para tentar entender qual é o seu dom. Nós deveríamos dizer uns aos outros quais são os dons que nós estamos vendo na própria comunidade. O que é isso? Ser gentil, elogiar o meu irmão, falar o dom que ele tem que me abençoa tanto. Isso é amor. Isso é um antídoto do medo.
A palavra de Deus nos impulsiona constantemente em direção ao amor a Deus e às outras pessoas. Quando seguimos esse caminho, nós descobrimos que não estamos mais dominados pelo medo. A oração que Jesus faz aqui, em João 17, nos mostra aquilo que era importante para Cristo antes de ir à cruz. A oração sacerdotal de Cristo revela para nós o que estava no coração de Cristo, que era tão importante para a comunidade chamada por Ele, antes dele ir à cruz. E vou dizer uma coisa para vocês: Ele não está orando aqui pedindo para as pessoas se sentirem bem com elas mesmas. Ele não está orando aqui pedindo para as pessoas serem bem-sucedidas em seus negócios. Não tem isso na oração. Ele não está orando aqui pedindo para as pessoas serem bem-sucedidas no meio acadêmico. Ele não está orando aqui pedindo para as pessoas serem aqueles assim que o mundo olha para eles e os admira e são os mais populares do mundo. Não tem nada disso na oração de Jesus. Sabe por quê? Porque isso não é tão importante. Jesus orou por coisas importantes, essenciais para o seu povo, para a sua igreja. A oração dele que nós lemos nos ajuda a entender um pouco do que nós precisamos, um pouco do que precisamos para glorificar a Deus. E Jesus fala de duas coisas que eu não vou falar, só vou citar para vocês. Ele fala de que nós devemos crescer em santificação e obedecer ao Pai. Isso é mais importante para a vida da igreja. E ele fala do outro tema que eu vou abordar agora com mais precisão em João 17, que é sobre unidade. Unidade do povo de Deus. E qual é o parâmetro que ele dá para essa unidade? A Trindade. A Trindade é o parâmetro que Cristo dá para promover a unidade no meio do povo de Deus. Vamos ler alguns versículos que ele deixa isso claro. Versículo 11, em que ele fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, ele está falando só dos discípulos, está falando de todos que viriam após os discípulos e que creriam nele, para que eles também sejam santificados, por intermédio de tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. E versículo 26: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, se você tem dúvida sobre uma maneira intensa, profunda de glorificar a Deus e de fazer Deus brilhar, busca unidade. Busca unidade na igreja. Busca unidade com seus irmãos em Cristo. Busque se relacionar com eles. Busque a vida comunitária. Assim nós iremos glorificar a Deus. Agora, isso é maravilhoso por um lado e assustador por outro. É maravilhoso porque comunhão é uma grande bênção. É um remédio de Deus para o medo. É uma expressão de amor. Nós temos acesso a tudo que o mundo está implorando. Gente, o mundo está implorando por isso. O mundo implora por comunhão. O mundo implora por esse tipo de unidade. As pessoas querem isso. Por que você acha que uma menina adolescente se entrega para um homem que ainda não é o marido dela? Porque ela quer unidade. Porque ela quer comunhão com alguém. Por que vocês acham que as pessoas hoje, os filhos hoje, têm tantas dificuldades em se relacionar quando crescem? Porque eles não tiveram unidade, comunhão com seus próprios pais. Por que vocês acham hoje que ainda as novelas terminam com casamentos, com pessoas se gostando e ficando unidas, juntas? Porque o mundo entende que isso é importante. E a igreja tem isso. E às vezes a igreja despreza isso. Nós temos isso de graça. Deus nos dá isso. E nós ainda desprezamos isso.
absurdo, meus irmãos. Isso é um absurdo. O mundo está sedento por isso que nós temos. Agora, por outro lado, é assustador. Por quê? Porque pessoas bagunçam as nossas vidas. Porque é muito melhor, às vezes, quando nós estamos sozinhos. Nós nos sentimos mais seguros. E pra gente, para muitos de nós, é mais fácil ser bonzinho dando dinheiro para aquele cara que pede lá no semáforo, do que ter que me relacionar com alguém. E tem gente que acha que ser bonzinho é isso. É ajudar alguém dando esmolas. Jesus não está falando isso aqui em João 17. Estou dizendo que isso é mal, mas ele não está falando isso aqui. Ele está falando que para refletirmos o Pai, a Trindade, o Deus triuno, nós devemos ter comunhão uns com os outros. Nós devemos ser um povo unido. Então, o que significa união e amor? Significa que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Significa que nós repartimos com irmãos e irmãs em Cristo quando eles estão passando por necessidades. Significa que nós somos sensíveis uns aos outros. Significa que nós procuramos com criatividade meios de honrar uns aos outros. Significa que nós discernimos quando devemos confrontar o pecado e quando devemos encobrir o pecado. Significa que nós somos pacientes com todos. Significa que nós estamos dispostos a nos sacrificar em prol dos nossos irmãos. Significa que nós praticamos a disciplina na igreja. O que podemos então aprender com João 17, a oração sacerdotal? Que todos os livros de relacionamento revelam as mesmas questões. A grande maioria deles, portanto, está preocupado com relacionamentos horizontais. Mas o que Jesus fala em João 17, que é a chave para os relacionamentos horizontais se tornarem bons relacionamentos, é o relacionamento vertical. É o relacionamento com Deus. É a íntima comunhão com Deus triuno. Esse relacionamento ajustado promove ajuste nos relacionamentos horizontais com os nossos irmãos. Revela que nós somos pessoas criadas à imagem de Deus. Então a primeira coisa que devemos fazer é fazer perguntas verticais e não horizontais. É perguntar: como eu posso glorificar a Deus? Como eu faço Cristo brilhar? Como eu agrado a Deus? Eu estou ou não estou obedecendo a Deus? Então nós chegaremos ao entendimento que ser humano significa ser relacional. Quanto mais relacionais somos, mais humanos seremos. A humanidade reside em relacionarmos uns com os outros. Por quê? Porque a humanidade reside em refletirmos o Deus triuno. E o Deus triuno é relacional. Um Deus que não é solitário, mas é a comunhão de 3 pessoas. A fé leva essas pessoas para dentro dessa comunhão divina. E que nos leva para dentro de outras comunhões com outras pessoas. Comunhão com Deus é ao mesmo tempo comunhão com os outros, por meio da fé. Se entregar a Deus é se entregar às pessoas em amor. Assim, o único ato de fé nos coloca em um novo relacionamento, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. Então, o que a doutrina da Trindade vai nos ensinar a respeito desses relacionamentos? Algumas propostas do texto. Primeira delas: Deus é a única comunhão em todo o universo que funciona adequadamente e perfeitamente. Versículo 3 ao 10. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me ao Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas,
e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Essa é a única comunhão que funciona adequadamente, porque é a única comunhão que não está afetada pelo pecado. Tudo que é do Filho é do Pai. Tudo que é do Pai é do Filho. O Filho não discorda do Pai, o Pai não discorda do Filho. O Filho não afronta o Pai não afronta o Filho. Há uma relação de submissão ao Filho para com o Pai, de honra do Pai para com o Filho. Então, nessa oração, Jesus medita sobre o relacionamento do Pai, do Filho e também, indiretamente, do Espírito Santo, que eles tiveram durante toda a eternidade. Ele deseja que o seu povo possa experimentar as mesmas coisas que a Trindade experimenta. Esse é o grande desejo de Cristo. Gente, isso é o que vai mais nos fazer felizes nessa terra. Experimentar a mesma comunhão que a Trindade experimenta dentro dela. Com o Pai e com o próximo. Então João 17 traz mais clareza sobre o plano de Deus estabelecido em Gênesis 1:26, que fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Uma das características é: façamos o homem um ser comunitário também. Façamos o homem um ser relacional. Façamos o homem um ser que ama também. E que precisa ser amado também. Ao descrever essa união íntima com Deus que Ele tem, Cristo aqui mostra os propósitos de Deus para nós mesmos. Deus sabe como nos ajudar em nossas dificuldades, nos relacionamentos, porque Ele é um Deus que se relaciona perfeitamente na Trindade. Segundo entendimento, segunda lição que nós temos no contexto, que a Trindade é o único modelo adequado para a comunhão humana. Então, ela é o único modelo que funciona perfeitamente e ele é o único modelo que é adequado para a nossa própria comunhão. Versículo 21. A fim de que todos eles sejam um, e como és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então você quer ver o modelo perfeito para saber como você tem que se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos e na igreja? Olha para a Trindade. Ela é o modelo perfeito de relacionamento. Todo aconselhamento conjugal para casais tem que começar pela Trindade, porque ela é o modelo perfeito de relacionamento para nós. É olhando para a Trindade que nós vamos aprender a como nos relacionar. Então, mesmo que você tenha tido uma família desfragmentada, mesmo que você tenha tido uma família desestruturada, mesmo que você não tenha tido pai ou mãe, mesmo que você tenha vindo de um lar de brigas constantes, de dificuldades constantes, ou que o pecado afetou profundamente a sua relação com os seus pais, você pode ter um modelo perfeito apresentado, que é o modelo da Trindade. O problema é que geralmente a gente imita os nossos modelos familiares ou a gente se posiciona contra eles. Nos dois casos, ele está nos controlando. Ou quando eu imito inclusive o que é ruim, ou quando eu me posiciono contra e digo assim, olha, eu rejeito totalmente, eu falo, não quero ser e busco ser o contrário. O modelo familiar de origem está determinando quem eu sou. O que Jesus está dizendo é, olhe para a Trindade. Deixa a Trindade determinar quem você é. Deixa a Trindade determinar como você é o seu relacionamento conjugal. Deixa a Trindade determinar como é o seu relacionamento com seus filhos. Deixa a Trindade determinar como é o seu relacionamento na igreja. O próprio Deus é um exemplo de comunhão amorosa, cooperativa, unificada, onde também há diversidade, porque o Filho é diferente do Pai e o Espírito também. Mas há uma cooperação, uma união amorosa, há uma união que é o modelo para os nossos relacionamentos. E como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós devemos nos sentir encorajados por esse modelo. E mais ainda, Ele não só nos chama para sermos como Ele é no relacionamento trinitário, Ele nos capacita a sermos como Ele é no relacionamento trinitário. Terceira lição que nós podemos aprender: as pessoas feitas à semelhança de Deus foram feitas para comunhão. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos.
Nós fomos feitos para a comunhão. Por isso que o náufrago teve que fazer alguém por meio de uma bola para poder se relacionar. Porque ele foi chamado para a comunhão. Todos foram chamados para a comunhão. Não temos como viver sem comunhão com o próximo. E é claro, acima de tudo, com o próprio Deus. Essa oração reflete Gênesis 2,18, que diz: não é bom que o homem esteja só. Deus nos fez para a comunhão. Deus não nos fez para andarmos sós. E aí há dois chamados. Aqueles que são chamados para o casamento encontram essa profunda comunhão e esse dissipar da solidão no casamento. E os que são chamados para o celibato encontram isso na igreja. E tanto os casados quanto os celibatários encontram o reforço disso na própria igreja, quando também são chamados para sua família viver em comunhão com outras famílias. Então a comunidade humana não era um plano, não era somente um plano de Cristo para os seus discípulos, mas era um plano de Deus desde o início para toda a humanidade. Apesar de sermos pessoas falhas nos nossos relacionamentos, fomos criados para sermos seres sociais. A comunhão de um com o outro não é apenas uma obrigação, é parte da nossa humanidade. Nós deixamos de ter humanidade, de sermos humanos no sentido estrito da palavra, se não nos relacionarmos. Eu não sei se é verdade, mas dizem que aquela história do menino lobo é inspirada num fato real, de alguém, de um jovem que foi encontrado numa floresta, se relacionando com animais. O interessante é que quando o encontraram, se essa história for verdade mesmo, mas se não for o desenho, o filme mostra isso, ele era como um bicho. Ele não falava, ele grunhia, ele andava de quatro, ele comia como um bicho, ele rosnava como um bicho. Por quê? Porque não se relacionou com outros seres como ele, com outros humanos. Quando nós não nos relacionamos, nós estamos negando a nossa humanidade. Quarta lição que nós podemos aprender: Deus tem um propósito duplo para a comunhão humana: crescimento pessoal e testemunho para o mundo. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Os relacionamentos comunitários, a igreja, ela promove aperfeiçoamento e promove testemunho. Nós falamos hoje de manhã sobre casamento, sobre família. E, na verdade, o fim principal do casamento é Romanos 8, 28 e 29. Nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. Esse é o grande propósito do casamento. Temos outros propósitos subordinados a esse, mas esse é o grande propósito do casamento. E o grande propósito de todos os demais relacionamentos também é nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. Quando nós temos filhos e eles dão trabalho para a gente, o trabalho que os filhos dão para a gente está nos aperfeiçoando a imagem de Cristo. Quando nós fomos chamados para viver na igreja, em comunhão com os irmãos, e os irmãos também dão trabalho para a gente, eles pecam contra a gente, e nós também pecamos contra eles, isso tudo nos aperfeiçoa a imagem de Cristo. Quando nós estamos trabalhando com pessoas também pecadoras e difíceis, isso também está nos aperfeiçoando a imagem de Cristo. Ou seja, os relacionamentos nos quais Deus nos coloca, nos aperfeiçoam. E nenhuma pessoa que Deus colocou na sua vida, Ele colocou à toa. Ele colocou para te aperfeiçoar. Incluindo os inimigos, que nós vamos falar no próximo domingo. Todos foram colocados na nossa vida para nos aperfeiçoar. Se você negar isso, você nega, primeiro, a soberania de Deus. Você diz que Deus não é soberano, Ele deixou alguma coisa acontecer. Aliás, aconteceu alguma coisa sem Deus estar sabendo. Uma pessoa entrou na minha vida sem Deus querer. E segundo, você nega o chamado que Deus tem para nos aperfeiçoar. Você nega o propósito que Deus diz na própria palavra, que é o propósito da vida, que é nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. E ao mesmo tempo, conforme estamos sendo aperfeiçoados, estamos dando testemunho de Cristo, do Deus triunfo. Quinto propósito, quinta lição que nós podemos aprender aqui:
O egocentrismo nos distancia de Deus e das pessoas. Versículos 9 ao 12. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quando Jesus fala, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, Jesus está falando, olha, não há coisas só minhas e só tuas. O egoísmo não impera nessa relação que nós temos. E eles são chamados também para não viverem assim, dominados pelo egoísmo, mas para viverem em comunhão uns com os outros, compartilhando o que têm e o que são uns com os outros. O egoísmo, ele é um choque, ele é uma punhalada, um chamado que Deus tem para vivermos em comunhão. Por que Jesus ora por isso ao se aproximar da cruz? Porque Ele sabe que essa batalha será difícil. Ele sabe que a maior batalha dos nossos corações é contra o nosso egoísmo. É contra eu posso, eu sou, eu tenho. É contra o individualismo tão presente, tão operante, tão massificador e tão proselitista que nós temos hoje na sociedade. A nossa maior batalha é contra o nosso próprio eu. É contra aquele desejo que nós temos no fundo dos nossos corações para ser eu. Querer tudo para mim. Que façam tudo para mim. E viver do meu jeito, a minha maneira. Meu eu. Jesus ora por isso porque Ele sabe que essa é a maior batalha que nós vamos ter na nossa vida cristã. O pecado nos leva a dar atenção para dentro de nós mesmos e para longe da graça de Deus e do nosso próximo. O medo nos faz pensar: o que eu quero, o que eu faço, o que podem fazer contra mim. O medo me leva a um movimento totalmente para dentro. O amor me leva para fora. Queremos uma vida confortável, previsível, fácil. E imaginamos que isso é melhor para nós. Eu vivo caindo nesse pecado e nessa tendência de achar que vida confortável, previsível e fácil é o melhor para mim. Quantas vezes nós chegamos cansados depois de um dia de trabalho e nós achamos que sentar no sofá, assistir televisão e não ser incomodado é melhor para nós. Aí Deus fala assim: não, o melhor não é esse. Aí manda o seu filhinho pular no seu colo e querer brincar com você. Aí manda a sua esposa precisar de você por alguma demanda que ela está necessitando. Porque Deus está falando: isso não é melhor para você. O melhor para você é levantar do sofá, sair de frente dessa televisão e se movimentar em direção ao seu filho e sua esposa. Isso é o melhor para você. O que mais nós aprendemos com essa passagem? Comunhão verdadeira com o próximo só resulta da comunhão com Deus. Novamente, versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de, com a finalidade de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Olhando para Ele, olhando para a Trindade, olhando para o Deus triuno, nós somos aperfeiçoados. Ou seja, eu só posso ter uma comunhão verdadeira com minha esposa, com meu filho, com o meu próximo, com a minha igreja, se eu tiver uma comunhão com a Trindade. Porque é um reflexo. A minha falta de comunhão com o meu próximo é um reflexo da minha falta de comunhão com a Trindade. Não adianta você dizer que está bem com Deus e não está bem com o próximo. Desculpa, você está se enganando. Você não está bem com Deus. Isso é uma auto-mentira, é um auto-engano. Se você não está bem com o próximo, você não está bem com Deus. Porque quando estamos bem com Deus, consequentemente passamos a estar bem com o nosso próximo. Se você tem amargura no seu coração, tem ira no seu coração, se você não gosta de alguém, se você se isola de alguém, se você evita alguém, você não está bem com Deus. Não tem como, é impossível estarmos bem com Deus e não estarmos bem com o próximo. Uma coisa é resultado da outra. E esse é o convite de Jesus. Ele convida: participe da comunhão divina com a Trindade e experimente a comunhão com o seu próximo. Então, o nosso maior problema, quando temos problemas nos relacionamentos, é um problema com o próprio Deus. Não é que nós não amamos nossos irmãos como deveríamos,
mas é que nós não amamos a Deus como deveríamos. Quando nos afastamos das pessoas, isso demonstra falha em confiar em Deus, falha em acreditar no chamado de Deus, falha em entender o chamado de Deus. E não tem como estarmos bem com Deus se não entendemos o que Deus quer para as nossas vidas, se não confiamos em Deus e se não obedecemos a Deus. Não podemos procurar a comunhão uns com os outros antes de estarmos em comunhão com Deus. Então a comunhão humana é uma consequência da comunhão com Deus. O que mais podemos aprender com o texto? A determinação de Cristo confirma o compromisso feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo antes da criação do mundo. Essa ideia não é nova, gente. O que Cristo está falando nessa oração, de que Ele e o Pai têm comunhão e que Ele deseja que a sua igreja tenha a mesma comunhão que o Pai tem com o Filho, e claro, com o Espírito Santo também, isso não surgiu aqui agora. Isso é um compromisso da Trindade antes da nossa própria criação, antes da fundação do mundo. E eu fico desanimado como marido, como pai, como amigo, como pastor, quando eu perco de vista o plano de Deus para a minha vida. Eu só consigo refletir a imagem de Deus e sua glória se eu viver em comunhão com o meu próximo. Ao olhar para a cruz, para a vitória final de Cristo contra o pecado, para a morte e ressurreição de Cristo e para a reconciliação que Ele promove, não tem como eu ignorar o meu próximo. A morte e a ressurreição de Cristo cria uma comunhão inteiramente nova, que terá uma expressão completa na eternidade. E por fim, qual a última lição que nós podemos aprender aqui? Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Deus vive em comunhão com o seu povo, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Quando Jesus ele faz essa oração, ele sabe que a culpa do pecado nos separa de Deus e do nosso próximo. Ele sabe que o pecado e a culpa proveniente dele nos separam de Deus e do nosso próximo. E é por isso que ele está indo à cruz. Presta atenção. Cristo não está indo à cruz apenas para um propósito de reconciliação individual nossa com Deus. Ele está indo na cruz para um propósito de reconciliação do povo dele com Deus. E do povo dele com o próprio povo dele, dentro do próprio povo de Deus. A gente costuma ver a santificação, a salvação apenas no aspecto individual. Apenas eu aceitei Jesus, eu me relaciono com Jesus, eu estou salvo. Não! A proposta de salvação, ela é uma proposta comunitária. Nós temos Cristo, nós estaremos no céu, nós estamos reconciliados com Cristo, nós somos o povo da aliança. Então nosso sucesso para termos bons relacionamentos não se baseia no nosso currículo, não se baseia se eu sou gente boa, se eu falo bem, se eu sou extrovertido ou introvertido, não se baseia nisso, mas se baseia na graça que recebemos de Deus. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver bem com os nossos irmãos. Ele encarou o inimaginável para que pudéssemos viver um bom relacionamento de amor com os nossos irmãos. Sabe o que nós recebemos de Deus? Sabe o que está acontecendo aqui antes de Cristo ir à cruz e fazer essa última oração pela sua igreja? Ele está pedindo ao Pai a criação de uma comunidade. Sabe o que vai acontecer para que essa comunidade seja criada? Quando o filho fala: Deus meu, por que me desamparastes? É o grito da comunhão rompida. É o grito da comunhão do filho para com o Pai sendo rompida. É o grito daquilo que é inimaginável acontecendo. O filho se separando do Pai por causa dos nossos pecados. O filho sendo abandonado pelo Pai por causa dos nossos pecados. O filho sendo deixado. O Pai virando as costas para o filho por causa dos nossos pecados. A comunhão da Trindade sendo quebrada para que nós pudéssemos ter comunhão uns com os outros. Ele experimentou o que Ele não quer que nós experimentemos para que nós possamos ter comunhão uns com os outros.
Você entende o que você está fazendo quando você renega sua comunhão com os irmãos? Você entende o que você está fazendo quando você se recusa a ser irmão dos seus irmãos? Você entende o que você está fazendo quando fala mal da igreja? Você entende o que você está fazendo quando você vira as costas para o irmão em Cristo? Você está negando o que Cristo sofreu na cruz, que é ser separado do Pai, para que nós pudéssemos ter comunhão. Está virando as costas por sacrifício de Cristo. É terrível isso, meus irmãos. É um pecado terrível quando nós nos batemos uns aos outros, negando a comunhão quebrada do Filho com o Pai, para que nós pudéssemos ter comunhão. Quando você olha para as fases da sua vida, e da vida das pessoas que você conhece, o que geralmente você vê? Nós dependemos de uma mãe para nos gerar. Nós precisamos do cuidado de uma família para sobrevivermos. Mesmo quando vamos nos tornando mais independentes, ali na pré-adolescência, procuramos o companheirismo de outras pessoas. Quando adolescentes, queremos ser aceitos pelo grupo. Começamos a sentir o desejo por relacionamentos mais profundos, mais duradouros, mais dedicados. Então nos casamos e passamos a fazer parte de uma outra família, de uma nova família. E como adultos e já casados, vivemos uma variedade de comunidades que se entrelaçam: família, igreja, vizinhança, trabalho. E quando envelhecemos, olhamos para trás, nos lembramos da rede de relacionamentos que tivemos e que ainda temos. As nossas memórias mais queridas e as nossas mágoas mais profundas envolvem relacionamentos. Os momentos mais tristes são quando a morte nos rouba pessoas queridas e que amamos. Isso nos mostra que, apesar de sermos pessoas egoístas, no mundo caído, as nossas vidas revelam a imagem e semelhança do Deus Trino. Nós fomos chamados para isso. Fora disto, nos tornamos menos humanos. Deus é uma comunhão e nós a sua criação. E nós devemos refletir essa qualidade da comunhão da Trindade. Ele nos coloca em comunidades e faz brotar em nossos corações o desejo por uma comunhão profunda. Então a característica relacional é essencial para sermos o que somos. Ela nos leva a causarmos grandes bens e grandes males. Então não se pode falar de seres humanos criados à imagem de Deus sem falar de relacionamentos. Somente quando as pessoas vivem em comunhão é que elas podem refletir realmente a imagem de Deus. Portanto, você não tem a opção de se relacionar. Relacionamentos não são opcionais. Fazer parte de uma igreja, para você que é servo de Cristo, não é opcional. É a sua identidade. A sua identidade está ligada a isso. A sua personalidade está ligada à comunidade. Negar a comunidade, negar a igreja, fugir dela, abusar da igreja ou destruir a igreja, significa negar o seu próprio chamado, a sua própria identidade. Então toda vez que você evita alguém, toda vez que você se irrita com seus filhos, escolhe se isolar, explora pessoas, você está negando a sua humanidade. Se você insulta uma pessoa, você insulta Deus. Por outro lado, cada vez que você se aproxima de alguém com paixão, com amor, você reafirma a sua humanidade. Sempre que você dá importância à história de uma pessoa, concede perdão, ou pede perdão, exerce a função de pacificador, você reforça a sua humanidade. Agora, como nós somos incongruentes? Como nós somos paradoxais? Em um momento nós estamos consolando os nossos filhos, a gente acaba de consolar o nosso filho, a gente vai para o telefone fazer fofoca de alguém. A gente ajuda alguém e acaba discutindo com o nosso cônjuge para poder ajudar alguém. Quantas vezes eu estou preparando um sermão, quantas vezes eu estou preparando um estudo sobre amor, sobre comunhão, sobre pacificação, aí o Samuel vem e me distrai e eu fico irritado com ele. Como nós somos incongruentes? Ao mesmo tempo que a gente deseja uma coisa, a gente luta contra ela. Por isso, meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus. Não é da graça de Deus quando nós temos um problema.
Não é da graça de Deus quando a gente peca contra alguém ou contra alguém que peca contra a gente. É o tempo todo, cada segundo, cada instante. Nós precisamos entender que dependemos da graça de Deus, dependemos da ligação com a Trindade constantemente, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Se você estiver enfrentando problemas nos seus relacionamentos, a solução começa em Deus. Comece a agradar não a você mesmo ou outra pessoa, mas a agradar a Deus. Se o senso de justiça, a ira está pulsando dentro de você, você está pensando no pecado que alguém cometeu contra você, eu quero te alertar de alguma coisa. Todos nós estamos em débito com os nossos inimigos. Todos nós estamos em débito com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos da igreja. Não importa o que eles fizeram, não importa o quanto você tem feito por eles, você está em débito com eles. Por quê? Romanos 13, 8 e 9 diz: a ninguém fiquem devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estamos em débito, porque não conseguimos. Portanto, por mais que alguém faça alguma coisa contra nós, devemos amar, porque estamos em débito com ele. C.S. Lewis diz algo que é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Ele diz que se quisesse algo mais dócil e sem dor, ele teria escolhido uma garrafa de vinho ao invés de Jesus Cristo. Cristo nos chama para os relacionamentos dolorosos às vezes, difíceis, complicados, mas Ele nos chama para isso. Não há dúvida que o amor requerido pelas Escrituras nos deixa mais vulneráveis, mas o fato é, estamos em dívida de amor. Para encerrar, meus irmãos, eu quero contar uma história com o Ed. O Ed, no livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, conta sobre relacionamentos e sobre amar o próximo. Ele conta a história de um pastor. Eu gosto da história de pastores porque eu aprendo muito com a história de pastor, porque me identifico com todas elas. Um pastor de meia idade que gentilmente foi repreendido por seu médico de que ele deveria trabalhar menos. O médico disse que o pastor precisava de umas férias, porque senão ele iria adoecer. O pastor não tinha tempo, estava muito ocupado com os cuidados da igreja, esposa e filhas. Olha só a rotina dele. Sua esposa havia sido contaminada por uma doença misteriosa e ela não conseguia dirigir sozinha, ele tinha que levá-la para todos os lugares que ela precisava. Só de compras e consultas médicas ele gastava 1 hora do dia dele. O pastor também estava lecionando em 2 cursos no seminário local, porque ele precisava de dinheiro extra. Uma de suas filhas tinha comprado um carro e ele que pagava o seguro do carro. A outra filha estava na faculdade e ele tinha que pagar a faculdade da filha. E nenhuma das duas trabalhava. Sua família, seus alunos, igreja, segundo esse pastor, precisavam dele. Foi o que ele disse para o médico: eu não posso deixar de dar aula, eu não posso deixar de pastorear, e eu preciso de cuidar da minha família, então não tem como eu diminuir a minha rotina. E alguns amigos começaram a fazer a seguinte pergunta para ele: será que não é você que acha que as pessoas precisam de você? O pastor entendia o temor dos homens, o temor do Senhor, mas não entendia a si próprio. Ele nunca havia pensado que seu sacrifício estava servindo mais a ele do que a sua própria família e ao próprio reino. Ele se via como bonzinho, como marido e pai cuidadoso, sacrificial, mas esse bonzinho estava matando a família dele, estava matando a ele mesmo. Então, aos poucos, ele começou a perceber o egoísmo oculto através das suas ações. Ele reconheceu que o amor era muito mais do que dizer sim a tudo. Ele pediu perdão para sua esposa e filhos e começou a mudar. Como isso se deu? Através do conselho de amigos sábios.
através do conselho de amigos da igreja, através do conselho de pessoas que faziam parte do povo de Deus. Então ele apresentou um plano para a sua família. A filha que tinha um carro passaria a pagar o seguro do carro. A que estava na faculdade passaria a pagar uma parte do curso. Sim, as duas eu tenho que trabalhar para poder fazer isso. Pediu 1 ano de licença no seminário e pediu para a igreja, disse à igreja que diminuiria suas atividades na igreja. Qual foi o resultado? Todo mundo adorou, né? Não. As filhas falaram que ele estava sendo egoísta, pensar só nele mesmo. A esposa também se voltou contra ele. A igreja começou a achar que ele era preguiçoso. E os alunos do seminário achavam que ele estava querendo demais. Não foi fácil. Mas ele continuou firme nesse propósito. Logo as filhas começaram a trabalhar. Uma delas começou a pagar o seu seguro do carro. A outra começou a pagar a sua faculdade. Logo a esposa, percebendo que ela não poderia ficar naquela indolência, misteriosamente ela começou a melhorar da doença dela e começou a conseguir dirigir. Logo o próprio pastor melhorou de saúde, passou a servir melhor a igreja, com mais energia, com mais ânimo, com mais vontade. Só alguns meses depois a família entendeu isso. A família percebeu isso e percebeu que isso era para o bem da própria família. Então nós temos que começar a entender, meus irmãos, que ser bonzinho é diferente de ser abnegado. Muitas vezes nós estabelecemos o nosso próprio significado de amor. E a gente fala, é assim que eu vou demonstrar amor. Não, é do jeito que Deus quer que nós demonstremos amor. E Deus fala, você tem que ter tempo primeiramente para se relacionar comigo. Você tem que ter tempo para orar, para ler as escrituras. Você tem que ter tempo para ter uma relação comigo. Caso contrário, você não terá relação boa com as demais pessoas. Depois ele fala, você tem que ter tempo para sua esposa. Para se relacionar com a sua esposa, para ter tempo para ela, para ministrar primeiramente a ela. Depois ele fala, você tem que ter tempo para seus filhos, para orientá-los, para instruí-los, para orar com eles e por eles. Você tem que ter tempo para o seu trabalho. Se alguma coisa está impedindo, não é o chamado de Deus, é o egoísmo do meu coração, é a maldade dentro de mim mesmo, é o querer ser valorizado mais do que valorizar o próprio Deus. Então a nossa orientação de hoje é: pense menos em você, busque mais unidade com o corpo de Cristo. Essa é a reflexão fundamental para as nossas vidas e para a luta contra o medo. Você precisa amar mais os seus irmãos e depender menos deles. Ame mais, dependa menos. O amor pelas pessoas expulsa o nosso medo. O medo de que elas possam nos envergonhar. Medo delas nos machucar fisicamente. Medo delas nos rejeitarem. Igreja, unidade são palavras-chave. Mas tome cuidado. Por quê? Porque o mundo também tem usado a palavra comunhão como uma palavra-chave. Mas uma comunhão apenas no sentido horizontal. Uma comunhão apenas que tem a proposta de nos fazer promover uma autoanálise. Não é essa comunhão que a Bíblia nos orienta. Ela nos orienta que essa comunhão deve ser resultado da comunhão maior, que é a comunhão com Deus Triuno. Nenhuma comunhão resolverá esse problema, a menos que nós tenhamos uma relação com o próprio Deus. Então, algumas perguntas de reflexão eu gostaria que você se fizesse. Como a sua igreja pode incentivar a comunhão? Como você mesmo pode incentivar a comunhão? Você tem orado coletivamente ou você tem orado só por você mesmo? Como você pode honrar as pessoas no corpo de Cristo? Você tem elogiado pessoas no corpo de Cristo? Lembre-se das pessoas que têm te aconselhado, têm te ensinado, orado por você e que te evangelizaram. Agradeça essas pessoas de forma visível e perceptível. Seja grato a essas pessoas. Tenha uma atitude de gratidão para com elas, para com Deus, para com a igreja. Que Deus nos abençoe e nos capacite a vivermos uma vida de plena comunhão com Ele e com o nosso próximo. Amém? Vamos orar?